Mônica é nossa diretora. Mônica é nossa diretora regional de Curitiba. Foi a Mônica que organizou e nos propiciou essa live. Então, eu quero convidar a Mônica, então, a dar as boas-vindas e fazer uma saudação ao Dr. Lúcio Weber. Ok, obrigada, Birro. Bom, boa noite a todos, muito obrigada pela presença. O Birro muito bem colocou, a primeira live de outras tantas que nós vamos ter, sempre buscando temas relevantes e importantes para o nosso público. E dessa vez nós convidamos o Dr. Lúcio Weber. Não quero me estender, só quero rapidamente falar um pouco sobre o currículo dele, para que vocês também saibam quem ele é e que depois ele possa continuar com a sua apresentação e continuar com o tema, que eu acho que ele tem uma matéria muito interessante para falar para nós. O Dr. Lúcio é um neurologista especialista em medicina do sono. Ele é mestre em psicologia, medicina do sono pela Unifesp, membro do núcleo de sono do Hospital Sírio-Libanês, onde ele atua, autor do livro A História Íntima da Dopamina, junto com o Dr. Taki Cordas, que é um psiquiatra, médico psiquiatra renomado aqui no Brasil, aí de São Paulo. Então, essas são, assim, algumas poucas, uma rápida pincelada do currículo do Dr. Lúcio. Então, doutor Lúcio, muito obrigada pela sua disponibilidade de tempo em falar conosco e a palavra é sua. Mônica, eu pediria aos colegas que colocassem os seus computadores no modo sono, para que não tenhamos nenhuma perturbação durante a apresentação do Dr. Lúcio. Modo sono? É mute. É o mute, é mute. Eu fiz uma brincadeira, coloquei no modo sono, entendeu? Mas é no mute. Bom, boa noite a todos, obrigado pelo convite, vai ser um prazer imenso falar para vocês. Eu montei uma apresentação no sentido de explicar um pouco o que é o sono, por que que o sono acontece, a mudança que o sono acontece ao longo da vida e trazer aí algumas informações sobre distúrbios do sono e principalmente nessa fase da vida após os 60 anos. Eu tenho alguns slides para compartilhar, eu vou abrir aqui para vocês. Bom, então, o objetivo é trazer aí uma discussão sobre essa pergunta. Se o sono envelhece ao longo da vida? Bom, e para saber, para tentar responder se o sono envelhece, primeiro a gente tem que conhecer o que é o sono. Na verdade, sono é uma coisa que todo mundo faz naturalmente, todos os dias, mas se perguntar o que é dormir, por que que a gente dorme, é difícil responder, até mesmo entre os médicos, até mesmo entre os pesquisadores da área. Ou muito do que a gente conhece sobre o sono vai, na verdade, a partir de pesquisas sobre a falta do sono. Mesmo a função que o sono exerce, a gente entende através das consequências que a gente colhe depois de uma noite mal dormida ou ao longo de várias noites mal dormidas ao longo do tempo. Então, por que que a gente dorme? Para que a gente dorme? Qual seria a finalidade do sono? A primeira função importante do sono seria manter um equilíbrio do corpo. Então, existe um termo médico que a gente fala de homeostase, que seria esse equilíbrio. Nada para mais, nada para menos, e o sono ele é fundamental para isso. Existem algumas funções que só acontecem durante o sono, por exemplo, algumas liberações hormonais só acontecem durante o sono. Um grande exemplo é o hormônio de crescimento. Então, aquilo que as pessoas tendem a falar, olha, é durante o sono que a gente cresce, a criança precisa dormir bem para crescer. Isso é verdade. E o hormônio do crescimento ele tem outras funções, ele entra aí como um hormônio também muito importante dentro do metabolismo. Então, mesmo depois da fase do crescimento, ele tem essa importância. E vários outros equilíbrios também acontecem durante o sono. Então, quantidade de sódio, quantidade de água, restauração celular, vários reparos aí do corpo nesse momento aí do dia. Bom, o sono ele também é importante para o nosso sistema imunológico. Isso também é muito claro quando a gente faz estudos relacionados à privação de sono. Existem diversos estudos, agora até nesse momento da pandemia, em relação ao Covid-19, a gente teve alguns estudos sobre isso. Então, os indivíduos privados de sono, que tinham uma má qualidade de sono, eles tinham um maior risco de infecção pelo Covid-19 e também evoluíam para casos mais graves, às vezes precisando de internação, de serem ligados ao ventilador ou até evoluir para óbito dentro de uma infecção assim.
Outros estudos interessantes mostrando a função do sono em relação ao sistema imunológico é em relação à eficácia de vacina. Então, agora está em discussão de novo, né, vacina, agora no momento vacina da dengue, vacina varicela zoster, algumas vacinas mais recentes que chegaram aí no calendário vacinal, e existe também evidência de que se você dorme mal na noite anterior à vacinação ou na noite ali que você recebeu, no dia que você recebeu ali a vacina, a sua chance de criar anticorpos contra aquele elemento que você recebeu na vacina é menor. Então, a vacina é menos eficaz se você dormiu mal na noite anterior ou na noite em que você recebeu ali a vacina. O sono ele também é importante em relação ao metabolismo. Existe várias consequências de uma noite mal dormida ou de várias noites mal dormidas em relação a ganho de peso, risco de desenvolver diabetes, risco de desenvolver aí, alterações de colesterol, alterações de triglicérides. A própria noite mal dormida, o seu comportamento alimentar já é diferente. Então, naquela noite que você não dorme, você tem uma tendência de comer mais à noite, pelo simples fato de estar acordado. E também quando você come à noite, quando você não dormiu a noite toda, você tem uma preferência para alimentos menos saudáveis. Então, na noite mal dormida, você vai comer alimentos mais calóricos, ricos em carboidratos, vai ter uma preferência para consumo de álcool. Então, até por isso que as festas são à noite, um dos motivos é até esse, assim, a venda de bebidas vai ser sempre maior se as pessoas estão privadas de sono, porque existe uma tendência a se beber mais quando se dorme menos. O sono também tem uma função importante na cicatrização, no reparo celular, até de forma geral com a beleza. Então, aquela história do sono da beleza também é outro fato aí que é de conhecimento leigo, mas que também tem um fundo de verdade. Pessoas com aí privadas de sono, seja uma noite inteira mal dormida ou um sono encurtado, no dia seguinte elas são consideradas menos atraentes. Mas já tiveram estudos assim, com fotos de pessoas que dormiram bem à noite, e a mesma pessoa depois de uma noite mal dormida, e elas foram classificadas como menos atraentes depois de uma noite mal dormida. É... Bom, e existe também várias consequências neuropsiquiátricas. A gente tem aí um dado alarmante que uma noite de sono encurtado, principalmente se for uma noite completamente insone ou aí uma noite em claro, a gente já acumula proteínas tóxicas, que são as mesmas proteínas tóxicas que causam a demência na doença de Alzheimer. Então, basta uma noite de sono encurtado ou uma noite privada totalmente de sono, para a gente já acumular algum grau de proteína tóxica que aí na soma de várias noites ruins, de qualidade ruim ou de quantidade insuficiente de horas de sono, a gente vai acumulando essas proteínas tóxicas e aumenta o risco de desenvolver aí algum grau de demência. Também existe algumas consequências no dia seguinte. Então, todo mundo já viveu aí uma noite mal dormida e no dia seguinte se torna mais irritado, tem uma tendência maior a um baixo limiar frustração, tem uma tendência a ter uma dificuldade de memorização, uma dificuldade de atenção. É comum, aí como neurologista, atender pacientes no consultório com queixa de memória, e em muitas delas é, na verdade, uma dificuldade de atenção. E a causa da dificuldade de atenção, muitas vezes, é o sono ruim, aí seja qualidade ruim ou insuficiente. E também existe uma forte ligação entre o sono e doenças cardiovasculares. Então, a má qualidade do sono, o sono insuficiente, aumenta o risco de ter um AVC, de ter um infarto, de ter hipertensão. Então, várias noites acumuladas aí de sono insatisfatório pode ter um desfecho cardiovascular e até aumentar a mortalidade por todas as causas. Bom, mas por que a gente dorme? O que acontece para fazer a gente dormir? Na verdade, um dos motivos para a gente dormir é porque a gente estava acordado. Parece meio óbvio, mas entender dessa forma, eu acho que a gente entende algumas questões aí sobre o motivo da gente dormir. Bom, enquanto a gente está acordado, a gente gasta energia. Nesse momento que a gente gasta energia, a gente vai liberando um resíduo. Não sei se vocês vão lembrar lá da biologia básica, tinha lá uma história que a forma do corpo gerar energia era com a quebra dessa molécula que chama ATP. A ATP quebra, aí libera energia e libera esse ADP.
E esse ATP e ADP, eles têm o quê? Adenosina. Essa adenosina, ela acaba sendo acumulado ao longo do tempo que a gente ficou acordado, e ela vai subindo ali ao longo do dia, até chegar num patamar que ela vai sinalizar ao cérebro, olha, acumulei aqui muito resíduo, está na hora de dormir. Então, ela vai ser um dos principais sinalizadores do horário de dormir. Então, a gente vai acumulando adenosina ao longo da noite, e ela vai sinalizar lá no cérebro o processo para iniciar o sono. Por que é interessante de falar sobre a adenosina? Porque existe aí um fator que aí é também de conhecimento leigo geral, mas o motivo vai estar aqui. Bom, a cafeína, ela é uma molécula muito parecida com a adenosina. E ela vai ligar ali onde deveria ligar a adenosina e vai impedir que aquela adenosina que vai sinalizar a hora de dormir, sinalize que é a hora de dormir. Então, o efeito do café e da cafeína no sono, a forma que o café aí é um estimulante, impede o sono, seria que a cafeína, por ser muito parecida com a adenosina, ela liga lá nas estruturas cerebrais que vão sinalizar o início do processo do sono. E aí não deixa que a gente adormeça. Bom, então um dos motivos para a gente dormir é esse, o tempo que a gente ficou acordado. E aí a gente já começa a entender algumas coisas. Por exemplo, se eu cochilei à tarde, eu dormi um tempo grande à tarde, então eu diminuí ali o tempo que eu fiquei acordado, porque eu peguei ali um período do dia e tive esse descanso. Nesse momento que eu tive esse descanso, eu começo a limpar um pouco essa quantidade de adenosina. Então, por isso que o cochilo muito longo durante o dia, ele acaba piorando o sono da noite, porque ele diminui esse tempo que a gente ficou acordado para dar essa sinalização, essa pressão de que a gente precisa dormir. Bom, outro motivo que a gente dorme é porque é à noite. Então, a gente é uma espécie que dorme durante a noite, durante a fase escura do dia. Então, a gente tem um fator, um processo que chama ritmo circadiano. Então, mais ou menos a cada 24 horas, a gente faz as mesmas coisas. A gente faz as mesmas coisas, tanto do ponto de vista comportamental, quanto do ponto de vista fisiológico, orgânico. Então, bom, a gente vai no banheiro mais ou menos nos mesmos horários, a gente tem fome mais ou menos no mesmo horário, e a gente dorme mais ou menos no mesmo horário. E do sono, esse processo é muito bem sinalizado. Então, a luz, ela entra pela nossa retina, lá no fundo do olho, e ela vai bloquear a liberação de um hormônio que sinaliza que é escuro e que é hora de dormir, que é a melatonina. Então, enquanto tem luz, a gente não libera a melatonina, que é o hormônio que vai sinalizar a hora de dormir. Ficou escuro, essa via é liberada. Então, a gente começa a liberar a melatonina e a melatonina vai sinalizar a hora de dormir. Aqui entra também um processo já interessante, prático para a gente entender, que é a exposição à luz. Então, se a gente se expõe à luz muito próximo do horário de dormir, isso inclui a luz dos aparelhos, então celular, computador, televisão, a gente vai bloquear essa liberação da melatonina. Por isso que o uso desses aparelhos é ruim nesse horário próximo do horário de dormir. E ainda tem uma questão especial desses aparelhos, é que a luz é muito azul. E o espectro de luz azul é o espectro que mais bloqueia a liberação desse hormônio melatonina para sinalizar a hora de dormir. Então, o contraste do dia e noite ajuda a gente a sinalizar o horário de dormir. E a gente vai dormir quando se encontram esses dois fatores. Então, a gente ficou muito tempo acordado, a ponto do nosso corpo produzir resíduo e sinalizar que está cansado, que é hora de dormir, que é a tal da adenosina, e porque está na hora de dormir. Então, a gente só consegue dormir quando esses dois fatores se encontram. Então, a gente tem uma janela de oportunidade ali quando esses dois fatores se encontram. Isso ajuda a gente a entender, às vezes, alguns fatores. Às vezes a gente, bom, teve um dia muito cansativo, a gente sente muita fadiga, mas a gente não consegue dormir mais cedo, mesmo estando muito cansado, porque não é o nosso horário de dormir. Ou existe até essa história, por exemplo, eu cochilei durante o dia, então foi um dia que eu já chego ali à noite descansado, está na hora de dormir, eu vou na cama e não consigo dormir. Então, esses processos se desencontraram, seja porque não está na hora adequada de dormir, seja porque não estou suficientemente cansado para dormir. E outro processo que também acontece é assim: bom, eu estou cansado, está na hora de dormir, mas eu não posso dormir agora. Tenho um trabalho, vou para uma festa,
não quero dormir, vou assistir um filme. Aí passa ali algum tempo, aí ao invés de eu ficar ainda mais cansado e com mais sono, aí depois eu perco o sono. É porque você perdeu aquela oportunidade ali do horário ideal para dormir. Bom, agora tentando começar a responder aquela história se o sono envelhece. Bom, o sono ele é diferente ao longo da vida. Isso dá para a gente entender fácil se a gente avalia aí o sono do bebê recém-nascido, da criança, do adulto jovem e do idoso. Então, ao longo do tempo, a nossa necessidade de sono vai encurtando. O bebê recém-nascido, às vezes, ele precisa de 14, 17 horas de sono. E já o idoso, muitas vezes, 7, 8 horas de sono já é suficiente. Aqui é claro que vai ser uma média da população. Cada pessoa vai ter uma identidade em relação à quantidade de horas de sono necessárias. Então, às vezes, uma pessoa pode precisar de 6 horas de sono, outra pessoa de 7 horas de sono, outra pessoa de 10 horas de sono. Então, isso varia. Então, existe uma carga genética que define isso, qual a quantidade de horas de sono que cada indivíduo precisa, mas o que a gente vê é que naquele mesmo indivíduo a tendência é essa, que quando ele é ali um bebê muito novinho, ele tem uma necessidade muito maior de sono e à medida que vai envelhecendo, esse tempo encurta. O único momento que aumenta um pouco é no adolescente. O adolescente ele tem uma necessidade de sono um pouco maior do que a criança em idade escolar, mas logo depois reduz. E no idoso a gente tem uma tendência desse tempo ser mais encurtado aí do que no adulto jovem. Bom, outra coisa que acontece com o sono do idoso é ele se tornar mais superficial. Então, a criança, ali que precisa de 14, 17 horas de sono, ela faz um sono muito profundo. Por isso que, às vezes, a criança ali, acontece qualquer coisa em casa, muito barulho, isso é comum a gente fazer, né? Tirar a criança do berço, colocar no berço e ela não acordar. Já o adulto, o idoso, qualquer mínimo barulho já pode ali despertar. Então, a tendência com o tempo é de realmente fazer menos estágios profundos do sono e o sono ficar mais superficial no idoso. Outro fator que acontece no idoso é o sono ficar mais fragmentado. Então, naturalmente, o idoso já tem mais despertares durante a noite do que aí o indivíduo mais jovem. Acordar durante a noite é normal, então, assim, a gente acorda, mesmo uma pessoa com sono completamente saudável. É considerado normal até 5 vezes por hora algum despertar. Mas são despertares que a gente não tem consciência, que são só para ajeitar ali a posição na cama, virar ali um pouco, virar de lado, algum desconforto ali que acontece no meio da noite. E no idoso, isso tende a aumentar esses despertares. E aí pode até aumentar esse despertar consciente, esse despertar em que ali o indivíduo pensa, olha, acordei, e às vezes até demora de novo a voltar a dormir. Uma outra tendência que acontece no idoso é o sono ficar cada vez mais cedo. A gente chama de avanço de fase do sono. Quanto mais a gente vai envelhecendo, a tendência é que o sono comece mais cedo e termine mais cedo. É claro que isso também existe uma predisposição individual. Já tem pessoas que naturalmente dormem mais tarde, naturalmente dormem mais cedo. É uma questão até hereditária, familiar, mas a gente vê que com o tempo a tendência é que o nosso sono puxe para mais cedo. Então isso também é uma coisa que todo mundo percebe, todo mundo comenta, mas existe aí uma justificativa científica mesmo. Existe essa tendência do sono ir para mais cedo no idoso. Bom, e agora eu começo a falar de alguns distúrbios de sono que são mais comuns no idosos e que são muito prevalentes, muito comuns. Bom, primeiro é a dificuldade para dormir à noite. Será que todo mundo que tem dificuldade para dormir à noite tem insônia? Então, isso é um erro que as pessoas tendem a cometer. As pessoas tendem a simplificar a história. Acreditam que todo mundo que não dorme ou que dorme mal, na verdade, tem insônia. E insônia é uma doença bem específica do sono. A insônia tem que ser ali uma queixa relacionada com a dificuldade para começar a dormir, uma dificuldade em manter o sono, que pode ser vários despertares no meio da noite, ou acordar no meio da noite e não conseguir voltar a dormir, ou acordar mais cedo do que queria. E aí a gente entra também em algumas outras características que aí, principalmente um idoso que já tem algum comprometimento cognitivo, que tem alguma doença e que precisa de cuidador. Muitas vezes ele
ele só tem dificuldade para dormir, ele só consegue dormir se o cuidador interferir, se levar ele para a cama, se insistir lá para ele dormir, e entra sempre aquela briga entre o idoso e o cuidador. Então, isso também é considerado insônia. Então, insônia precisa ter uma dificuldade, ou para iniciar, ou para manter, ou um despertar mais precoce, ou que só consegue dormir com a intervenção de alguém. E só pode ser um problema de saúde se trazer consequências no dia seguinte. Então, a pessoa que dorme mal, ela tem que referir, olha, bom, eu acordo cansado, eu tenho sono durante o dia, minha concentração é ruim, não tenho uma boa produtividade, eu fico muito irritado, minha memória tem falhado. Então, tem que ter alguma repercussão durante o dia para a gente considerar que seja uma insônia. Essa pessoa tem que ter condição adequada para dormir. Vamos colocar um exemplo bem extremo. Bom, uma pessoa que não dorme porque o vizinho faz barulho a noite toda. Essa pessoa não dorme, mas tem uma situação ambiental, que é o vizinho fazendo barulho a noite toda. Isso a gente não considera como insônia. Isso é um problema social, um problema lá do condomínio, um problema para ele resolver com o vizinho. Isso pode até desenvolver uma insônia com o tempo, de um indivíduo, mesmo quando está na situação ótima, ele não conseguir relaxar para dormir. Mas a gente só considera insônia quando é por fatores próprios que o indivíduo não consegue ali adormecer ou manter o sono. E tem que acontecer aí pelo menos 3 vezes na semana, por pelo menos 3 meses, para a gente falar que é uma insônia crônica. Bom, e a insônia, ela é um problema de saúde grave, que traz aí várias repercussões relacionadas com todos aqueles fatores que eu falei lá no início da aula, e que tem um tratamento bem complexo, que precisa aí de uma ajuda, muitas vezes de mais de um profissional. Hoje é muito bem definido que a melhor forma de tratar a insônia envolve uma terapia cognitivo-comportamental, então um tratamento que muitas vezes depende de um psicólogo, que vai treinar algumas ferramentas comportamentais para facilitar o sono. A pessoa que tem insônia é como se ela desaprendesse a dormir naturalmente. E a gente ali, durante essa terapia, a gente tenta reensinar esse processo. É comum a pessoa que tem insônia ter muita ansiedade com dormir. Então, ele já vai para a cama pensando, não vou conseguir dormir, ou começa a criar estratégias ruins, do tipo, vou para a cama mais cedo. E quando ele faz isso, do tipo, vou para a cama mais cedo para ver se eu consigo dormir mais cedo e durmo mais. Na verdade, ele aumenta a sua ansiedade com dormir. Quanto mais tempo ele fica lá na cama sem dormir, mais ele pensa que ele não é capaz de dormir, mais ele tem essa ansiedade com dormir. Lembram que eu falei que a gente dorme quando a gente está na oportunidade ótima para dormir? Se não está no nosso momento ótimo para dormir, e a gente for para a cama mais cedo com essa intenção de dormir mais, não vai adiantar. A gente vai ter que esperar esse momento ótimo para dormir para o sono vir. E vai só gerar essa angústia, essa ansiedade de que eu não sou capaz de dormir. Então, uma ferramenta importante que a gente faz nos indivíduos que têm insônia é diminuir o tempo que fica na cama. Então, se a dificuldade é para iniciar o sono, foi para a cama, não conseguiu dormir, a orientação é: sai da cama, volta para a sala, fica na poltrona, faz alguma coisa que te relaxa. Nesse momento que você faz alguma coisa que relaxa, você tira aquela ansiedade de preciso dormir, não consigo dormir. Então, assim, você consegue até desfocar ali em relação a problemas do dia a dia, situações ali que pode estar gerando alguma angústia, alguma ansiedade. E nisso você consegue relaxar de novo para dormir. Eu gosto de falar que a gente não dorme porque quer e não dá para a gente ali concentrar e desligar uma chavinha de agora eu vou dormir. A gente dorme quando a gente consegue relaxar e o sono vem espontaneamente. Então, no indivíduo que tem insônia, ele faz muito isso, essa tentativa ali de um esforço mental para conseguir dormir. E nesse esforço mental, ele acaba ativando mais o cérebro. Então, quanto mais ele tenta dormir, mais o cérebro fica ligado. Então, a estratégia é exatamente oposta. É tentar fazer alguma coisa que relaxa. Aí pode ser a leitura de um livro, ouvir um podcast, ouvir um audiolivro. E ali ele começa a não se preocupar com dormir e ele acaba dormindo mais fácil. Bom, e tem alguns indivíduos que precisam de medicação. Então, um outro tratamento possível para insônia é o tratamento medicamentoso. É cada vez mais bem definido que esse tratamento medicamentoso deve ser pelo menor tempo possível. A maioria das medicações aprovadas em bula para tratamento de insônia, elas foram aprovadas para tratamento de curto prazo, 6, 8 semanas. Mas isso a gente relativiza, porque lembra que eu falei lá no início que dormir mal tem várias consequências para a saúde.
Então, entre as consequências de dormir mal e as consequências de manter uma medicação por um tempo maior, a gente põe isso numa balança e a gente vê ali o que vale a pena. Muitas vezes a gente precisa usar a medicação por um tempo maior, e aí a gente tenta medicações que tenham um perfil mais favorável, que vai trazer menos efeitos colaterais, que não tenham interferência na memória, aí para minimizar essas consequências do uso da medicação a longo prazo. Mas, de toda forma, como eu falei, a insônia é um problema complexo e precisa de um acompanhamento médico. Não dá para ter aí um tratamento sem acompanhamento médico, uso de medicação por conta própria. É arriscado, e pode ter consequências a longo prazo, inclusive dependência de medicação, e que depois pode ser difícil aí a suspensão. Bom, isso eu falei da insônia como um problema que acontece antes da gente dormir. Mas a gente pode ter outros motivos para dificultar o início do sono. Então, se a pessoa tem algum outro problema de saúde, ela pode não conseguir dormir, porque aquele problema de saúde incomoda na hora que ele deita para dormir. Por exemplo, quem tem refluxo. A gente tem muito mais refluxo deitado do que sentado ou de pé. Então, só o fato da gente deitar para dormir, aí pode ter mais refluxo, ter mais azia, mais queimação, e ali ter esse incômodo e não conseguir relaxar para dormir. A gente tem também algumas dores que pioram à noite. Por exemplo, dor lombar, dor no quadril, às vezes que a posição que você se deita acaba sendo ali um fator de agudização da dor. Outros problemas de saúde, por exemplo, doenças neurológicas, doença de Parkinson. A doença de Parkinson tem a tendência de deixar os movimentos mais congelados. Então, a pessoa não consegue um relaxamento ali para dormir à noite. Quem tem problema cardíaco, muitas vezes sente falta de ar quando se deita, quando a cabeça está muito baixa. E ali pode sentir alguma falta de ar naquele momento de dormir. Tem várias medicações que também atrapalham o sono, por exemplo, diurético. Eles estimulam a gente a urinar. Então, se você toma um diurético muito próximo do horário de dormir, uma dose que está aí além do necessário, você vai acordar várias vezes para urinar no meio da noite. E isso acaba cortando o sono, deixando aí o sono todo fragmentado. Medicações para o colesterol, para algumas pessoas mais sensíveis, podem atrapalhar o sono. Algumas medicações para pressão podem dar pesadelo, podem dar insônia. Estimulantes, e aí lembrar dos estimulantes que são de uso corriqueiro, como a cafeína. Então, como eu mostrei, a cafeína ela vai competir com aquele sinalizador do horário de dormir, que é a adenosina. Então, se toma cafeína no fim da tarde, início da noite, atrapalha o sono. Tem pessoas mais sensíveis à cafeína, aí tem pessoas que vão falar, olha, eu tomo café até antes de dormir e não me incomoda em nada o sono. Isso é verdade. Mas para algumas pessoas, realmente a cafeína acaba interferindo aí muito na qualidade do sono. Vou aproveitar então a história da cachaça e vou colocar aqui o álcool. O álcool, ele na verdade, ele é um relaxante. Então, assim, ele tem um efeito muito mais inibitório no cérebro do que excitatório. Só que o álcool ele dura pouco tempo no nosso organismo. Ele dura mais ou menos umas 3, 4 horas. Então, o que acontece? Se você faz o consumo ali de uma dose de álcool, seja qualquer bebida, próximo do horário de dormir, pode até ser que ela te relaxe, até facilite aí o início do sono. Só que vai ter um rebote. Então, mais ou menos 3, 4 horas depois, a gente vai ter depurado todo o álcool, e aí o cérebro que ficou inibido por um tempo, ele vai como um rebote, ele fica excitado. E aí o sono fica fragmentado, por isso que tem mais pesadelo no fim da noite, depois do consumo do álcool muito próximo do horário de dormir. Então, por si só, o álcool ele é até inibitório, até promove um relaxamento, mas como ele dura pouco tempo, 3, 4 horas no organismo, ali no meio da noite ele faz um rebote, e aí pode deixar o sono fragmentado, trazer pesadelo, agitação durante o sono. Bom, existe uma outra síndrome que é interessante saber e também é mais comum com o avançar da idade, que chama Síndrome das Pernas Inquietas. Isso é um diagnóstico que às vezes passa muito despercebido, porque o próprio paciente não percebe o tanto que ele tem inquietação nas pernas. E só quando o médico pergunta, ele vai falar: é verdade, realmente eu fico ali brigando com o travesseiro, viro para um lado para o outro. Como que é isso? Então, assim, a síndrome das pernas quietas é uma doença do sono que acontece mais no fim do dia, início da noite. É mais comum quando a gente está repousando, então quando a gente deita para dormir.
E o que que acontece? A gente sente uma necessidade de mexer a perna. Então não é dor, mas é um desconforto que faz você movimentar a perna. E só melhora quando você realmente movimenta a perna. Então isso acontece mais comumente quando a gente deita à noite para dormir, mas pode acontecer, por exemplo, no avião, ali se a gente está lá na classe econômica, tudo bem apertado, dá aquela inquietação, estica a perna para um lado, dobra para o outro, levanta, anda pelo corredor, senta de volta. Então, ou no cinema, no teatro, em qualquer situação assim, em que você fica ali relativamente com a mobilidade reduzida. Então, quanto mais apertado você está, mais dá essa vontade de mexer. Quanto mais relaxado você está, mais dá essa vontade de mexer. E só melhora quando você mexe. Isso acaba atrapalhando esse relaxamento para o início do sono. Bom, e existe um outro fator que também confunde com insônia e que às vezes é difícil de a gente mesmo se policiar e controlar e às vezes os outros perceberem, que é a privação de sono. Então, às vezes, a gente sente sono, mas a gente pensa assim, vou aproveitar a hora, tá muito cedo, não quero dormir agora, e a gente acaba encurtando o nosso sono. A privação de sono é até mais comum no período que a gente tem um trabalho com aí uma carga horária maior, num momento que a gente está, um momento de vida mais agitado, que a gente acaba precisando dormir mais tarde, acordar mais cedo, pegar aí transporte, ir para o trabalho, mas também acontece mesmo durante a aposentadoria, mesmo período de férias, porque a privação de sono pode ser por lazer ou pode ser por outro interesse qualquer. Então, assim, eu posso encurtar o meu sono porque eu quero assistir um filme, porque eu quero assistir uma série, ou porque eu acho que está muito cedo para dormir. Então, como eu falei, o idoso tem essa tendência do sono puxar para mais cedo. E às vezes a pessoa tem como referência o sono dela quando ela era mais jovem. E ela mesma acaba encurtando o sono dela, se impedindo de dormir para que, bom, é melhor eu dormir mais tarde, porque senão eu vou acordar muito cedo, e acaba ali piorando a qualidade de sono. É, Então, a privação de sono vai ser diferente da insônia, porque na privação de sono você tem sono, mas você não quer dormir. Você mesmo boicota o seu sono. Já no insônia, ele tem sono, ele quer dormir, mas não consegue relaxar para dormir. Não consegue ali manter o sono. Bom, a gente pode ter um sono também com má qualidade por coisas que acontecem no meio da noite. Então, a pessoa que acorda várias vezes no meio da noite, a gente tem que sempre perguntar assim: será que alguma coisa acontece no meu corpo que me faz acordar várias vezes à noite? Então, nesses casos, é o caso que o médico às vezes vai pedir aquele exame do sono, que é a polissonografia. Porque a gente quer saber se alguma coisa acontece no meio da noite que impede o sono. E como que é esse exame da polissonografia? A gente coloca vários eletrodos, então eletrodo na cabeça, eletrodo aqui para controlar a respiração, eletrodo para ver a oxigenação do sangue. E aí a gente vai ver como é o sono, se consegue aprofundar o sono, se inicia o sono rápido, se tem despertares no meio da noite. E também se acontece alguma coisa, do tipo, tem dificuldade para respirar, tem a perna muito agitada no meio da noite, e isso traz várias informações. Um fator que é comum na população geral, então, assim, os adultos, um terço dos adultos tem algum grau de apneia do sono. Isso fica até mais comum no idoso. Então, a apneia do sono é um fator que a gente sempre busca quando uma pessoa queixa de que o sono é muito superficial, com vários despertares no meio da noite. A gente sempre vai buscar, será que não existe uma dificuldade para respirar no meio do sono? E isso que atrapalha ali a sua qualidade do sono? Aqui eu trago uma escala que a gente usa no meio médico, mas que é só para vocês até usarem aí, quem quiser até calcular o seu próprio índice, que são alguns sinais de alerta em relação ao risco da apneia do sono. Então a gente tem alguns fatores aí de risco muito claros. O primeiro é a obesidade. Quanto maior o peso, maior o risco de ter apneia do sono. E essa obesidade, ela é ainda pior quando o acúmulo de gordura é em volta dos órgãos. Então, a gordura abdominal, então o tamanho da barriga, o tamanho, a grossura do pescoço. Então, uma coisa que a gente mede quando a gente suspeita que alguém respira mal durante o sono é a largura do pescoço. Então, como se fosse medir o colarinho. Se tem mais do que 40 centímetros, tanto para o homem quanto para a mulher, a gente considera que existe um risco grande para a apneia do sono. E aqui, depois eu falo da pontuação, mas pontuaria 4. Se tem sobrepeso, pontuaria 3. Se tem obesidade, pontuaria 5. Se já foi visto que ronca, pontua 2.
Se tem mais de 55 anos, pontua 4. E se é homem, pontua 2. Então aí todo mundo já deve ter visto que o homem ronca muito mais do que a mulher. Então, dentro de um casamento, ali, desde o início, ali, os primeiros anos, desde a lua de mel, o homem já ronca e a mulher vive ali com aquela incômodo do ronco a vida inteira. O risco da mulher de ter uma apneia do sono só se iguala ao do homem quando ela entra na menopausa. Então, o hormônio feminino protege muito a mulher, tanto em relação à qualidade do sono, em relação à insônia, quanto em relação à respiração durante o sono. Quando a mulher entra na menopausa, ela iguala ao risco do homem de ter apneia do sono. Mas, de forma geral, o homem tem mais apneia do sono do que a mulher. Então, o que é essa pontuação? Então, para cada um desses quesitos, a gente tem essa pontuação correspondente. E se a pessoa pontua 8 ou mais, ela tem um risco muito grande de ter apneia do sono, que valeria a pena fazer uma investigação com esse exame que eu falei, que é a polissonografia. Bom, e se a gente vê, é fácil pontuar 8. Por exemplo, um homem com idade acima de 55 anos que ronca, já pontua 8. Uma pessoa acima de 55 anos, obeso, já pontua 9, já passa ali aqueles 18 pontos. Uma pessoa acima de 55 anos que tem aí mais de 40 centímetros de pescoço, também pontua 8. Então, isso é interessante, aí é uma forma prática da gente pensar no risco da apneia do sono. Bom, como que é o tratamento da apneia do sono? O tratamento da apneia do sono vai ser de acordo com a gravidade. Na apneia do sono, aí eu falo da apneia mais comum, que é a apneia obstrutiva, a gente tem uma pausa da respiração por uma obstrução aqui da via da respiração. Então, a via da respiração ela fica completamente fechada ou parcialmente fechada, impedindo a passagem do ar. E por isso que dá o ronco. O ronco seria o ar tentando passar, mas ele passa ali todo turbilhonado, aí ele faz o barulho. E a forma de tratar, principalmente os casos mais graves, é com esse aparelho que chama CPAP. O que que esse aparelho faz? Ele é um aparelho, aqui dá para ver a máscara, mas ele tem o aparelho em si, que é um aparelho eletrônico. Ele é ligado na tomada, ele puxa o ar do ambiente e joga esse ar com a pressão. Então, ele não é ligado ao oxigênio, ao próprio ar que a gente respira, só que vai receber esse ar com uma pressão através desse circuito aqui com a máscara. E esse ar com a pressão, a via da respiração que fecha a noite toda, ela vai ficar ocupada por aquela quantidade de ar, por aquela coluna de ar. Então, a via da respiração que fechou ali várias vezes à noite, ela fica preenchida por ar e não deixa fechar mais. Então, some completamente o ronco e melhora aí essas pausas da respiração. A qualidade do sono ganha muito. Existem outras modalidades de tratamento para os casos mais leves, mas o mais comum principalmente nos casos graves, o melhor tratamento é o CPAP, que é esse aparelho. Bom, e existe aqueles indivíduos que têm, na verdade, acordam mais cedo do que queriam. Então, é o que a gente chama de despertar precoce. Esse despertar precoce pode ser insônia. Então, até a insônia, quando está associado com a depressão, é comum isso, de acordar antes do dia adormecer, antes do dia clarear, né? E ter aquela sensação ali de angústia na cama e ver realmente o dia clarear com aquela sensação ali de que não conseguiu prolongar o sono. Mas, como eu falei, o idoso é comum de o sono puxar para mais cedo. Então, da mesma forma que dá sono mais cedo, também acorda mais cedo. E às vezes a pessoa não percebe que isso mudou. E ela tem como parâmetro o sono dela como era antes. E agora ela começa a acordar 5 horas da manhã, antes ela acordava às 6. Ou acorda às 6, agora antes acordava às 7. E fica incomodada com isso. Olha, bom, nunca mais consegui dormir até às 7 da manhã. Mas às vezes é só isso. O seu bloco de sono inteiro veio para mais cedo. Mas não implica numa má qualidade do sono. E isso a gente chama de avanço de fase do sono. Então não é insônia, é só o sono inteiro que veio para mais cedo. E isso acontece aí de forma saudável no idoso. Bom, e por outro lado, eu falei até aqui do idoso que tem dificuldade para dormir. Então, que ou tem dificuldade para começar a dormir, ou acorda várias vezes no meio da noite, ou que acorda mais cedo do que queria. Mas existe também a pessoa que dorme mais do que gostaria, então que tem muito sono durante o dia. Bom, isso é ainda mais complexo. A gente tem várias causas para ter sono durante o dia. Pode ser por ter dormido pouco à noite, é a principal causa. Então, independente da idade, se uma pessoa tem sono durante o dia, a primeira coisa que a gente tem que ver, será que dormiu o suficiente à noite?
Se não dormiu o suficiente à noite, vai ter sono durante o dia. Então, privação de sono é a principal causa de ter sono durante o dia. Uma outra causa comum é ter alguma doença. Por exemplo, tá com uma anemia, tá com problema na tireoide, o hipotireoidismo, falta alguma vitamina, por exemplo, vitamina B12. Então, se tem muito sono durante o dia, é interessante fazer um check-up, colher todos aqueles exames de sangue para avaliar se não existe aí alguma falta ali, principalmente do metabolismo, que pode estar gerando esse sono durante o dia. Transtornos psiquiátricos também geram sono durante o dia, então, principalmente a depressão. A pessoa deprimida, ela tem mais sono durante o dia, assim como ela tem uma tendência maior a ter insônia. Então, é outro ponto aí de alerta que a gente fica atento. Se usa alguma medicação, então, às vezes, usa alguma medicação, por exemplo, tem dor, tem muita dor, tá tomando opioide, tramal, morfina durante o dia. Isso dá sono. Aí tem várias medicações, a lista é enorme, mas várias medicações podem dar sono durante o dia. É outra coisa que a gente tem que avaliar. A gente pode ter sono durante o dia também porque o nosso horário de sono está meio fora do horário habitual. Então, como eu falei, no idoso é mais comum ir para mais cedo, e às vezes a pessoa queixa de, nossa, eu tenho muito sono 7 horas da noite. Eu queria dormir depois da novela, mas não consigo assistir o jornal e a novela. E pode ser isso, pode ser porque o seu sono puxou para mais cedo. E aí tem até algumas medidas que eu vou até falar mais no fim da aula que a gente consegue empurrar esse sono para mais tarde. Pode ser também porque tem ali alguma outra doença do sono, como eu falei, a apneia. Se a pessoa tem apneia, ela tem vários despertares no meio da noite porque respira mal, o sono vai ser de muito má qualidade. E aí vai sobrar sono para o dia. Então a pessoa vai ser sonolenta durante o dia. Bom, existe um fator polêmico que é o cochilo. Existem estudos que demonstram que naturalmente o idoso já tem uma tendência maior a ter cochilo durante o dia. Então, quando que a gente vai considerar que esse cochilo é anormal? Então, quando a necessidade desse cochilo é muito grande, principalmente que o tempo de cochilo é muito grande. O cochilo considerado saudável seria um cochilo curto, de 30, no máximo 40 minutos. Então, sem fazer um ciclo inteiro de sono que dura mais ou menos 1 hora e meia. Se a pessoa precisa durante o dia dormir 1 hora, 2 horas, e mesmo assim não se sente cansada, pode ser que realmente existe aí algum fator sobrando sono para o dia. Ou porque está dormindo quantidade insuficiente à noite, ou a qualidade do sono está ruim. Então, o cochilo ele é considerado saudável quando ele é curto e quando é sempre no mesmo horário, é um cochilo que você consegue controlar, você não cochila inadvertidamente, por exemplo, dirigindo, ou quando faz ali uma outra atividade, por exemplo, tento ler e cochilo. Então, o cochilo é considerado saudável quando você tem um controle sobre ele e ele é de duração curta, mesmo sem despertador ali, ele dura esse período de mais ou menos 30, 40 minutos. Bom, aí acontece também da pessoa não dormir à noite e dormir durante o dia. E aí seria uma alteração naquele processo do ritmo circadiano. Lembra que eu falei que a gente dorme por conta de dois motivos? Um, porque a gente passou tempo suficiente acordado, e porque está na hora de dormir. Então pode ser que o seu horário ali, o seu ritmo circadiano esteja atrapalhado. E existe vários fatores para isso acontecer. O que melhor sinaliza o nosso horário de estar acordado e dormir é a quantidade de luz que a gente se expõe. Então, esse é o principal sinalizador. Bom, eu ia até arriscar meu alemão, mas eu sei que tem muita gente que fala alemão muito bem aí. A gente fala Zeitgebers, que seriam doadores do tempo, que são sinalizadores do horário de dormir. E o principal é a luz. O principal sinalizador do nosso horário de dormir e acordar é a luz. Mas a gente tem vários outros. E aí entra, por exemplo, as nossas atividades físicas. Então, ter aí um dia com máximo de atividade. E aí, até eu coloquei essa foto de pessoas que usam bengalas para pensar assim: mesmo que você não consiga fazer a melhor atividade que você gostaria, qualquer atividade é melhor do que nenhuma atividade. Então, o máximo de atividade, principalmente atividade aeróbica, é importante para sincronizar o horário de dormir. Se a gente faz atividade, o corpo entende, olha, eu estou fazendo atividade, é hora de estar acordado, não é hora de dormir.
Então, a atividade funciona aí como um fator aí de alerta, um fator aí estimulante para o nosso horário de vigília. A meta ideal é até de 150 minutos na semana de aeróbico. Aí pode ser 30 minutos de segunda a sexta, ou 50 minutos 3 vezes na semana, mas isso ajuda muito aí, né, na saúde como um todo, mas como um sincronizador do nosso ritmo circadiano. O ideal é até que essa atividade seja ao ar livre, porque a intensidade de luz externa ela é muito maior do que qualquer iluminação que a gente tem em casa. Chega a ser 100 a 1000 vezes maior, mesmo num dia nublado, a luz que a gente pega num ambiente externo comparado com a luz branca que a gente tem aí dentro de casa. Então, o máximo de exposição à luz externa durante o dia é bom, ajuda muito. Uma coisa que acontece aí muito comumente quando a gente está de férias ou com horário mais flexível, isso inclui até esse período da aposentadoria, é, às vezes você não firmar compromissos com horários. Então, você ter ali a sua rotina muito flexível e até no sentido meio empoderado, assim, agora eu posso fazer o que eu quero na hora que eu quero, mas isso é muito ruim, assim. Você passou a vida inteira com rotina, com horários. E o seu corpo entende essas rotinas. Então, ele sabia que a pausa do almoço era o horário de comer. Então, você tinha fome todos os dias, que você tinha aquele horário com uma pausa do almoço. E uma vez que você não tem isso mais, aí até o seu horário da alimentação fica perturbado. Isso também acontece com sono. Se você não tem rotina, você não tem aí compromissos com horários marcados, as suas 24 horas acabam ficando confusas e você perde um pouco o parâmetro de horário de alimentação, de horário do funcionamento do intestino, de horário do sono, e aí todo o funcionamento do organismo. Bom, e existe também evidências que com o envelhecimento a nossa produção de melatonina também reduz. Então, é possível que exista aí um processo de envelhecimento daquele circuito que libera melatonina, que vai ser um sinalizador do horário de dormir e que, à medida que ele vai envelhecendo, produz menos melatonina e também fica meio perdido no horário ideal dessa liberação. Então, existem alguns estudos sobre o idoso que tem algum desalinhamento assim, então que está dormindo muito durante o dia, o sono muito atrapalhado à noite, às vezes o uso da melatonina pode ser benéfico nesse caso. Bom, eu trouxe uma pincelada sobre aí diversos fatores do sono, diversos distúrbios do sono, até tentei ser mais breve para deixar um tempo para discussão, mas ficou aí uns 10 minutos. Esse QR Code, para quem tiver interesse, leva para a minha página no Instagram. Eu tenho uma página que eu compartilho conteúdo relacionado a sono e arte. Então, até através de alguma pintura, alguma música, eu tento trazer ali conceitos relacionados sobre o sono ou sobre melhor qualidade do sono, sobre distúrbios do sono. Então, quem quiser, quem tiver interesse, chama também Sono Lúcido, se achar mais fácil buscar lá no próprio Instagram. E eu queria falar também, bom, calhou de ser próximo de um evento que acontece aí no mundo inteiro, mas a gente tem aí um evento muito grande dentro do Brasil, que chama Semana do Sono. É uma semana que sempre acontece em março, e dessa vez vai ser de 11 a 17 de março. Tem vários eventos, tanto online quanto presencial, no Brasil inteiro. O site é esse, semanadosono.com.br. Então, se tiverem interesse, dá para ver a programação completa da sua cidade, dá para ver a programação completa online. E aí tem muitos eventos para o público leigo de forma geral, tem eventos que são já para médicos, para profissionais de saúde, mas tem muita coisa muito bacana para o público geral. Então, para quem tiver interesse, aí na próxima semana fica aí o site da Semana do Sono. Doutor Lúcio, muito obrigado. Sua apresentação foi simplesmente excelente, extremamente rica, muito clara. Eu acho que todos gostaram. Eu tenho absoluta certeza. Todos gostaram muito. Eu quero lhe agradecer muito por essa excelente apresentação que o senhor fez, um tema tão interessante, tão importante, especialmente para a nossa faixa etária.